Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 17 para vocês do primeiro ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma brincadeira chamada Pose de Letras, tá? Era uma brincadeira muito interessante, uma atividade muito interessante. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que vocês vão aprender novos movimentos, uma nova ginástica, vocês também vão conseguir treinar as letras do alfabeto e, quem sabe, até montar algumas palavrinhas, né? Utilizando, ao invés de papel e caneta, quem sabe, o próprio corpo. Então, pessoal, preparados? Embarquem nessa viagem e vamos lá! Que materiais nós iremos precisar para a aula de hoje? Apenas caderno e lápis para as anotações, né, das atividades propostas, roupas leves para a educação física. Se não tiver muito frio, um short, uma camiseta normal que permita você fazer movimentos amplos, bruscos e abruptos, né? Um colchonete ou um tapete. Às vezes quem não tem um colchonete pode usar aquele tapete um pouquinho mais grosso, né? Evitem só, gente, eu peço para vocês fazer atividade física, ginástica, alongamento no chão duro, tá bom, gente? No chão frio, tá? E eu quero também que vocês tenham para a aula de hoje câmera de celular, tá? Mas calma aí, para uma atividade opcional, né? Qualquer aplicativo para criar fotomontagens. Vai ficar uma coisa bem bonita, bem interessante o resultado, mas é opcional. Vamos seguir adiante que logo, logo vocês vão entender bem direitinho isso daí. Bem, pessoal, a brincadeira de hoje, né, a atividade de hoje que eu falei, que a gente vai brincar e aprender ao mesmo tempo, como quase sempre fazemos, né, é a pose de letras. Eu vou apresentar para vocês um alfabeto criado para vocês poderem imitar cada uma dessas letras aí do nosso alfabeto, fazendo uma determinada pose, tá? A partir daí eu vou criando tarefinhas para vocês e vocês vão ter que escrever, tá? Nada de papel e caneta, gente. Vocês vão escrever com o próprio corpo. Preparados também? Então vamos lá, ó. Olha que legal, gente! Quantas poses interessantes, hein? Eu quero ver vocês não decorarem essas letras do alfabeto depois que vocês aprenderem esse exercício, essa atividade física que eu estou trazendo para vocês, né? Clique na imagem, gente. Clique nessa imagem aqui para vocês verem ela ampliada, ela grandona no tamanho original dela, tá? Ela é encontrada nessa matéria, nessa reportagem que eu pesquisei para vocês, chamado Alfabeto Corporal e Sensorial do site Educa Criança. Tá? Olha que legalzinho, gente, a letra A, olha a letra E, que engraçado, né? E essa letra H também, esse cara parece aqueles desenhos que a gente vê na pirâmide do Egito, né, pessoal? Meu chapéu, quanta coisa engraçada pra gente fazer, né? Vamos ver então o que esse professor está aprontando pra gente, hein? Como primeira atividade, tá? Vocês vão reproduzir, ó, o nome de vocês, utilizando essas poses dessa tabelinha aí, ó. Você vai demonstrar para o papai, vai demonstrar para a mamãe ou para quem estiver auxiliando vocês nessa atividade, tá? Vocês conseguem, ó, observar essas letras do seu nome, tá? Peça ajuda se precisar. Quem ainda, por acaso, tem um pouquinho de dificuldade, tá? Pode pedir ajuda para um adulto também, para lembrar as letras, caso não lembre direitinho, né? Bem, vocês vão reproduzir essas poses na ordem correta, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu voltar um slidezinho aqui para a gente olhar de novo aqui o nosso alfabeto corporal, né? Se eu for fazer, ó, a minha posição do M, tá? Eu sou o professor Milton. Meu nome começa com M de macaco. Se eu for fazer, ó, essa posição M, ó, em seguida, M com I, né? Milton tem um I depois, eu vou ter que procurar, ó, a minha letra certinha, ó, tá? Que é essa letra do I aqui com uma bolinha em cima, tá? Eu vou ter que fazer na ordem certa. Não adianta eu colocar o I primeiro, o M depois e o T outra hora, né? Daí eu vou ficar o nome
Tom 1000, por exemplo, um nome todo bagunçado, né? A gente tem a hora certa e a ordem certa para fazer algumas coisas e essa tarefa é uma delas, tá? Bem, pessoal, depois de fazer essas poses, vocês vão fazer um desenho de uma maneira simples, né? Que apresente cada pose realizada e a letra correspondente, tá? Por exemplo, ó, eu refiz o meu nome Milton num aplicativo de computador, né, no Windows, chamado Pentium, que a gente pinta com mouse, tá? Eu estava usando aquele mousezinho do computador, né? Por quê? Porque eu queria mostrar, tá? Algumas formas fáceis de realizar esse desenho aí, tá? Você pode usar papel ou caneta do caderno, né? Mas assim, ó, vocês vão refazer, tá? Desenhar as posezinhas nas atividades, né? As poses que vocês fizeram, tá bom, gente? De uma forma bem simples para vocês entenderem, compreenderem, ó. Aí o meu nome é Milton. Lembre de colocar as letras nos quadros de cada pose, da mesma forma que está representado aí no desenho, tá? E agora nós vamos fazer um teste de inteligência, chamado Complete a Letra, né? Inteligência e velocidade, percepção rápida, tá? Você vai completar essas palavras fazendo a pose da letra que estiver faltando, como no exemplo a seguir, tá? Qual palavra é? Então, qual é essa charada? É um bicho do mato com um casco duro e resistente. Ele cava buracos, ele tem as unhas fortes, né? Ele é um animal muito comum no Brasil. Que bicho que é esse e que letra que falta, né? Rapidamente vocês vão ter que ver. T, A, T e falta uma letra, deixa eu ver. Não é cavalo, não é baleia, não é minhoca. Parece que é tatu, né, gente? O tatu tem um casco, o tatu tem unha forte. E daí nós vamos olhar, ó, voltar alguns slides, vamos olhar no nosso desenho do alfabeto corporal e procurar cadê o U, né? Então você vai ter que olhar o U rapidinho e fazer o U bem rápido, tá? Então você vai ter que sacar a palavra, ver qual palavra que falta e descobrir, né? E fazer a pose, tá? Mas calma, gente, eu só preparei palavra fácil pra gente, né? Pra ninguém sair desesperado procurando a palavra certa, tá? Senão seria aquela brincadeira do jogo da forca, tá? Então, é fácil, né, gente? É o tatu, né? Vamos criar outros desafios parecidos na atividade, hein? Então, atenção, ó. Atividade, vai ter uma palavra, você vai ter que descobrir rapidamente qual palavra, qual letra que falta, na verdade, né? Qual a letra que falta numa palavra e fazer a pose dela rapidamente. Concentração, atenção, hein? E depois, pessoal, vocês vão fazer poses diferentes também. A gente não vai ficar só naquele primeiro exemplo, tá? Existem outras formas de fazer e nesse exemplo aqui são com mais pessoas, tá? Então, fazer e se comunicar as poses, tá? Elas aumentam o nosso repertório de habilidades, ela facilita a sua compreensão das letras, da forma das letras, né? Ela melhora a nossa capacidade de comunicação, né? Nós já fizemos muitas brincadeiras, nós já imitamos bicho, né? Já fizemos brincadeiras com mímicas, tá? Vejam essas poses novas feitas com mais pessoas. Vocês conseguem encontrar mais alguém para reproduzir essas poses também? E agora, pessoal, uma atividadezinha que fica muito legal, fica muito divertida, mas assim, ela é opcional, né? Porque ela é um pouquinho difícil, ela precisa da ajuda de algum adulto, de alguém um pouquinho mais experiente, né, nesses aplicativos de montagem de foto. É uma fotomontagem, é opcional, tá? Quem tem facilidade é muito legal para fazer, tá? E que tal, gente? Sabe aquela atividade do nome, por exemplo? Que tal se vocês entregarem aquela atividade numa forma de uma fotomontagem, né? Interessante, ó, por exemplo, suponhamos que eu tenho o meu nome aqui, ó, ao invés de ter esses desenhinhos,
a gente entrega a foto, a gente entrega o nomezinho montado, né? Tá? Então, tem muitos aplicativos gratuitos inclusos, às vezes no celular, já está dentro do Android, já está dentro do sistema operacional do celular, para fazer essa tarefa facilmente. Você tem opções de juntar as fotos, né, na ordem correta e apresentar também o seu nome feito com as suas poses, tá? Essa atividade, gente, é opcional. Uma dica divertida, mas não obrigatória, tá? Um tutorial para algum adulto, se alguém tiver mais interessado e quiser dar uma olhada, o site TechTudo nos traz dicas interessantes sobre o Google Fotos. Caso tenha interesse, dica para o papai e dica para a mamãe que quiser guardar esses momentos especiais, né, de uma forma diferente, tá? Bem, pessoal, agora atividade, todas as poses. Com certeza você percebeu que essa brincadeira também auxilia no aprendizado do alfabeto, né? Ela pode ser realizada inclusive numa aula de português, uma brincadeira com uma pose de letras, né? Então, gente, vocês vão reproduzir todas as letras desse alfabeto do nosso primeiro desenho, né? Falando o nome de cada letra para o seu tutor, para ele treinar você, para você treinar o alfabeto. Quem estiver ajudando vocês nessa atividade de educação física de hoje, tá? Então, uma escolha impressionante, a quantidade de professores que gravaram a brincadeira, né? Isso que significa, gente, que a brincadeira pose de letras, ela é muito boa, né? Clique nesse link se vocês quiserem, escolham alguma dessas aulas interessantes, né, que tenham chamado a atenção e conte qual atividade escolheu o relatório da atividade. Qual aula dessas é mais legal, qual aulinha dessas de pose de letras é mais bacana. E para concluir, gente, agora você é um dicionário ambulante. As suas pernas, os seus braços, eles são as espadas das letras. Com esse conhecimento adquirido na aula de hoje, será fácil para vocês realizarem essas atividades e os desafios que nós propusemos para vocês. Uma ótima semana de estudos para todos vocês.